Olá, começa agora o Rádio Jornal Inclusão, que traz para você informações sobre acessibilidade, saúde, qualidade de vida, meio ambiente e sustentabilidade. O objetivo é estimular a inclusão social e digital, divulgando matérias atualizadas sobre produtos e serviços que contribuem para a vida de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e da terceira idade. Jornal Inclusão. Confira as manchetes desta edição. Soldado sem pernas completa a corrida de 7 quilômetros com obstáculos. Deficiente visual fica em primeiro lugar em concurso público. Cão ajuda na melhora de doenças graves. Menino cego quer virar palhaço após conhecer circo com audiodescrição. Fisiculturista sem braços faz sucesso como modelo. Presos cadeirantes participam de programa de trabalho em Santa Catarina. Projeto traz bicicleta adaptada para deficientes visuais de Sergipe. Cientistas identificam ligação de neurônios que ajudaria no tratamento do autismo. Sem medo de altura, cadeirante se aventura na tirolesa no Rock in Rio. Primeiro curso à distância de emprego apoiado para pessoas com deficiência lançado no Brasil. Andadores infantis podem ser proibidos no Brasil. Curso para pessoas com deficiência em Votuporanga deve atender a demanda do mercado. Mulheres com deficiência visual criam joias através do olfato. Em 2060, Brasil vai ter mais pessoas com Alzheimer. E primeiro aplicativo tradutor de português para Libras chega à versão 2.0. Grupo de dança da terceira idade participa do espetáculo Palco em Movimento. Semana do Idoso de Rio Claro celebra a felicidade na terceira idade. Ministério Público Federal de Sergipe busca garantias de acessibilidade nos locais de votação. E Ministério Público de Turismo investe para que São Paulo seja modelo de acessibilidade. Jornal Inclusão Brasil. História de superação. Soldado sem pernas completa a corrida de 7 quilômetros com obstáculos. James Simpson perdeu as 2 pernas e parte de uma mão em uma explosão quando servia no Afeganistão. Recentemente, ele se tornou o primeiro britânico duplamente amputado a completar uma tradicional corrida de obstáculos. A corrida espartana, disputada no interior da Inglaterra, consiste em 7 quilômetros com 25 obstáculos, desde cercas de arame farpado até troncos em chamas. Simpson treinou durante meses para enfrentar o percurso, que também incluía passagens por áreas alagadas e escalada de paredões de 9 metros de altura. O militar foi aplaudido de pé após cruzar a linha de chegada, 4 horas depois do início da prova. Segundo ele, estava tão focado na corrida que nem percebeu a vibração da torcida. James Simpson já disse que pretende deixar o exército e estudar. Ele também criou um site chamado Just Giving, que já arrecadou cerca de R$9 mil em doações a uma organização de caridade criada para dar apoio a homens e mulheres das Forças Armadas Britânicas e familiares. Jornal Inclusão Brasil. Educação e esporte. Deficiente visual fica em primeiro lugar em concurso público. Um adolescente de Itanhaém, no litoral de São Paulo, portador de deficiência visual, superou 230 candidatos e se classificou em primeiro lugar em um concurso que seleciona jovens para um programa profissionalizante. Edson dos Santos Júnior, de 15 anos, possui apenas 20% da visão. Os pais dele também são deficientes visuais. Mas a limitação não impede que o jovem seja um dos melhores alunos da classe. Ele diz que se preparou muito para a prova, mas que ficou surpreso com o primeiro lugar. A prova selecionou estudantes do primeiro ano do ensino médio para direcioná-los ao mercado de trabalho. O Círculo de Amigos dos Menores Patrulheiros de Itanhaém encaminha os candidatos aprovados para curso preparatório, que inclui matérias que envolvam segurança pública, direitos trabalhistas e previdenciários e ainda introdução à aprendizagem profissional. Edson conta que nunca trabalhou, mas que está ansioso para entrar no mercado. Com o salário, ele diz que pretende fazer muitas coisas, como ajudar em casa e comprar alguns livros de que precisa. Na escola, ele diz que não necessita da ajuda de ninguém para estudar. Apenas presta bastante atenção nas aulas e na explicação dos professores. Na prova que o consagrou com a primeira colocação, havia questões de matemática, língua portuguesa, interpretação de texto e atualidades. Mas Edson revela que a matéria preferida dele é a física e que, por isso, quer ser engenheiro elétrico. Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. Inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Dá para viver sem caminhar, sem enxergar, sem escutar, com Down, mas não dá para viver sem trabalho.
Você que possui algum tipo de deficiência e quer entrar no mercado de trabalho, cadastre o seu currículo e seu laudo médico no nosso portal Inclusão, acessando www.portalinclusão.com ou encaminhe para contato@portalinclusão.com. Deficiente ciente. Menino cego quer virar palhaço após conhecer circo com audiodescrição. Depois de assistir ao primeiro espetáculo de circo da vida, Juan Henrique da Silva, de 8 anos, disse à mãe que quer ser palhaço. A afirmação pode ser feita por qualquer criança, mas o que a torna especial é que Silva é cego desde o nascimento e só pôde assistir à apresentação graças ao sistema de audiodescrição oferecido durante o 6º Festival Paulista de Circo, em Piracicaba, aqui no interior de São Paulo. Saiba mais com a repórter Ana Paula Yabico. Durante todo o espetáculo, Juan ouvia a descrição das cenas que não podia ver no palco. No começo, a mãe Cristiane achou que o jovem não fosse gostar, mas no fim ele já estava aplaudindo o espetáculo. De acordo com ela, o filho sabia se uma bengala caísse no palco ou se os artistas entrassem no picadeiro. Cristiane disse também que antes do espetáculo, Juan assistiu a um filme no cinema com o mesmo sistema. Normalmente, as opções de diversão do garoto são sempre as áreas verdes da cidade, onde ele pode brincar com tranquilidade. Quanto ao sonho de ser palhaço, Cristiane disse que isso pode mudar, mas o importante é que ele experimente as emoções. Para a mãe, esse tipo de atividade permite que o menino perceba que pode ter sonhos. Ela diz que agora Juan pediu para lutar Muay Thai. Ana Paula Yabico para o Jornal Inclusão. Você que possui algum tipo de deficiência e quer entrar no mercado de trabalho, cadastre o seu currículo e seu laudo médico no nosso portal Inclusão acessando www.portalinclusão.com ou encaminhe para contato@portalinclusão.com. Jornal Inclusão Brasil. Saúde. Cão ajuda na melhora de doenças graves. A veterinária Hannelore Fuchs, especializada em comportamento animal, garante esse benefício. De acordo com ela, o toque e a percepção da pele do animal faz com que o organismo libere endorfinas, as substâncias por trás da sensação de bem-estar. De acordo com um estudo realizado pela American Heart Association, criar um animal reduz fatores de risco para doenças cardíacas, como a pressão alta, colesterol ruim elevado, estresse e obesidade, e ajudam ainda na recuperação de pacientes infartados. Outro estudo do Instituto de Tratamento do Câncer Infantil em São Paulo mostrou que a visita dos bichos suspendia provisoriamente a dor nas crianças doentes. Por falar em crianças, a garotada que é criada ao lado desses companheiros tem mais facilidade de se tornar responsável. Sem contar que o animal é uma presença constante que preenche carências psicossociais, afastando a solidão do idoso, divorciado, solteirão ou dos pais que veem os filhos saírem de casa. Existem também os animais que são usados como intermediários para pessoas com problemas específicos, como os cães, que ajudam pessoas com deficiência visual ou física. Jornal Inclusão Brasil. Educação e esporte. Fisiculturista sem braço faz sucesso como modelo. Barbie Thomas perdeu os braços ao cair em cima de um transformador perto de casa, em Phoenix, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Isso aconteceu quando ela tinha 2 anos. Aos 37, a deficiência não a impediu de se transformar em fisiculturista e disputar campeonatos convencionais. Na adolescência, Barbie praticou natação, jogou futebol e fez dança na equipe da escola de ensino médio. Em 2000, iniciou o treinamento para se tornar uma fisiculturista. A agenda de Barbie está cheia. Ela disputa torneios de fisiculturismo e fitness, trabalha como modelo, participa de eventos como convidada e dá palestras motivacionais. Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. Mercado de trabalho. Presos cadeirantes participam de programa de trabalho em Santa Catarina. O projeto acontece na cidade de Itajaí. Os 3 homens não trabalhavam por causa da limitação de movimento, mas com o projeto Cadeirantes em Ação, ganharam a oportunidade de trabalhar. O detento Luiz Carlos dos Passos diz que o bom de trabalhar é poder ter a cabeça erguida e não ficar com medo de a polícia bater na porta. De acordo com Luiz, o crime não compensa. Durante 6 horas por dia, os 3 organizaram os kits de higiene e roupas do presídio.
O gerente laboral, João Goulart, diz que o primeiro benefício é a remissão. A cada 3 dias trabalhados, diminui 1 dia da pena. Outro benefício é a remuneração de um salário mínimo, que é revertido para as famílias dos detentos. Antes de trabalhar, eles tinham uma rotina de 22 horas dentro das celas. Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. Transporte, adaptação e veículos. Projeto traz bicicleta adaptada para deficientes visuais de Sergipe. Andar de bicicleta pode ser uma ação comum para a maioria das pessoas. Entretanto, nem todos podem aproveitar as mesmas sensações. Um exemplo são as pessoas com deficiência visual. Pensando nisso, a ONG Embrião da cidade de Alvorada, no Rio Grande do Sul, desenvolveu a bicicleta ODKV. Trata-se de 2 bicicletas adaptadas para uso em conjunto. O projeto foi levado para Aracaju, em Sergipe, pelo vereador Lucas Aribé, que é deficiente visual. O vereador saiu do gabinete ao lado do professor de educação física que desenvolve trabalhos específicos com pessoas com deficiência, Charles Grazienio, para testar o produto. Ele diz que, apesar de ser um caminho curto, ficou muito feliz com o resultado do trabalho e com a sensação de poder usar a bicicleta como tanta gente faz. Responsável pela pesquisa inicial, o professor Charles Grazienio fez pesquisas para o projeto durante 1 ano e meio. Foram quase 3 meses de produção da primeira bicicleta ODKV do Norte e Nordeste. Jornal Inclusão Brasil. Educação e esporte. Sem medo de altura, cadeirante se aventura na tirolesa no Rock in Rio. O cadeirante Leonardo Nascimento viveu uma aventura na tarde do 3º dia de Rock in Rio, no Rio de Janeiro. O estudante de 22 anos resolveu se arriscar na tirolesa. Saiba mais com o repórter André Nunes. Acompanhado da irmã e da namorada, Leonardo era o centro das atenções do brinquedo. Ele mora em Brás de Pina, no subúrbio do Rio, e tem uma doença neurodegenerativa que se desenvolveu quando ele tinha apenas 16 anos. Ele mora em Brás de Pina, no subúrbio do Rio, e tem uma doença neurodegenerativa que se desenvolveu quando ele tinha 16 anos. O estudante, conduzido pela equipe do Rock in Rio, até o alto do brinquedo e após 25 minutos, saltou. Leonardo disse que a experiência foi muito além da expectativa dele. O cadeirante disse que não tem medo de altura e quer ir de novo na tirolesa. André Nunes para o Jornal Inclusão. Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. Mercado de trabalho. O primeiro curso à distância de emprego apoiado para pessoas com deficiência é lançado no Brasil. O programa Emprego Apoiado é uma tecnologia social amplamente usada como política pública em diversos países da Europa e do continente americano. Nessa política, pessoas com deficiência e de outros grupos sociais com reais dificuldades de colocação e de manutenção do emprego são inseridas no mercado de trabalho. Embora inúmeras ações e esforços sejam feitos no sentido de efetivar a lei de cotas, ainda existe um alto número de pessoas que estão fora do mercado de trabalho formal e que poderiam ser beneficiadas com a metodologia do emprego apoiado. O curso de emprego apoiado à distância é gratuito, tem carga horária de 100 horas e cerca de 2 meses e meio de duração. Ele tem um certificado mediante a entrega do trabalho de conclusão do curso. Para saber mais sobre o curso e fazer a inscrição, acesse ead.itsbrasil.org.br. Repetindo, ead.itsbrasil.org.br. Políticas públicas. Andadores infantis podem ser proibidos no Brasil. É o que diz o projeto aprovado pela Comissão do Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle. O texto é de autoria do senador Paulo Davim e amplia a lei para aumentar a segurança de produtos de puericultura e vedar a produção, a importação e a doação do andador infantil. Paulo Davim, que é médico, argumenta na justificação do projeto que acidentes associados a produtos de puericultura são muito comuns e podem ocasionar lesões graves e morte, e afirma também que a situação é ainda pior com os andadores infantis. A maioria são lesões no crânio, de acordo com o parlamentar, já que as crianças têm equilíbrio precário e no andador tombam com facilidade. Isso acontece especialmente quando tentam ultrapassar superfícies desniveladas, como umbrais de portas ou bordas de tapetes. Além disso, Davim diz que com o andador as crianças podem acessar mais facilmente superfícies quentes, como portas de forno e fogões, aumentando o risco de queimaduras. Segundo estudos citados por Davim, o Canadá e os Estados Unidos já proibiram o andador desde a década passada. E no Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria vem intensificando uma campanha para abolir o uso desse tipo de produto e recomenda a total proibição dos andadores. Além de vedar a fabricação e venda, o projeto determina que a população
população seja esclarecida acerca de riscos à saúde relacionados ao uso do andador infantil, incentivando a destruição e o descarte dos equipamentos existentes. A matéria segue para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, onde vai receber uma decisão terminativa. Jornal Inclusão Brasil. Ciência e tecnologia. Cientistas identificam ligação de neurônios que ajudaria no tratamento do autismo. Os pesquisadores afirmam ainda que conseguiram, em camundongos, restaurar o crescimento neuronal ao compensar o problema dos mecanismos moleculares que eles identificaram. O estudo foi divulgado na revista especializada Neuron. A mutação do gene que produz uma proteína chamada de NHE6 costuma ser diretamente associada a um tipo raro e severo de autismo chamado de síndrome de Christianson. Mas os pesquisadores afirmaram ter descoberto uma ligação desse gene com outros tipos de autismo mais comuns. De acordo com Eric Morrow, professor da Universidade Brown dos Estados Unidos, no autismo geral essa proteína é desregulada. Normalmente ela ajuda a regular a acidez das organelas responsáveis por transportar o material ao redor das células e degradar proteínas. Isso inclui as proteínas necessárias para que os braços dos neurônios cresçam, formando conexões dentro do cérebro. Morrow diz que um dos problemas primordiais em desordens como o autismo é que elas são um problema de comunicação entre diferentes áreas do cérebro e de neurônios que se comunicam com outros em rede. O estudo analisou que animais com uma mutação no gene tinham menos conexões entre os neurônios. Para tratar o problema, os cientistas aplicaram diretamente uma das moléculas em falta nos camundongos. Os animais que a receberam tiveram um crescimento das ligações próximas ao de um neurônio normal. Mas Monron tem um pé atrás. Ele acha que é preciso entender melhor as respostas dadas ao uso desse medicamento antes de colocar ele à disposição. No entanto, ele continua esperançoso. Monron disse que, se for capaz de tratar esse mecanismo, poderia reparar o suficiente ou, ao menos, algum elemento do autismo. Mercado de trabalho. Curso para pessoas com deficiência em Votuporanga deve atender a demanda do mercado. A Prefeitura da cidade iniciou o curso de capacitação ao trabalho de auxiliar administrativo para pessoas com deficiência física, auditiva e intelectual leve. O curso tem duração de quase 3 meses, com bolsa de R$ 460 por mês. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, de 1 às 6 da tarde, no polo da Universidade Aberta do Brasil. As inscrições para o curso foram abertas entre os meses de julho e agosto, com limite de 20 vagas para Votuporanga. Como houve um maior número de inscritos, foi necessário uma seleção e aqueles que não conseguiram a vaga ainda podem ser chamados caso ocorra a desistência. Se você tem interesse em Votuporanga nos cursos, ligue para 17 34 21 70 20. Repetindo, 17 34 21 70 20. Lembrando que Votuporanga fica aqui no interior do estado de São Paulo. Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. Inclusão. Mulheres com deficiência visual criam joias através do olfato. Das 36 milhões de pessoas deficientes visuais no mundo, 15 milhões estão na Índia. Em 80% dos casos, a cegueira é causada por razões evitáveis como catarata e desnutrição. Os centros de tratamento não são suficientes e a falta de conhecimento sobre o perigo de olhar para o sol acaba agravando o problema. Os indianos cegos encontram uma dificuldade maior na procura por emprego, já que a cegueira carrega um estigma social. O projeto Made in Dark, concebido por alunos do Royal College of Art em Londres e do Instituto Nacional de Design indiano, é uma tentativa de encontrar uma nova solução. Saiba mais com a repórter Priscila Leal. A equipe de design quis aproveitar as habilidades artesanais existentes, mas dando aos artesãos cegos uma vantagem, criando uma nova forma de arte. Eles criaram uma nova linguagem e uma relação entre cor e cheiro, que coincide com o tom de uma joia específica com um aroma particular. Com isso, os artesãos cegos podem projetar a estética e fragrâncias das joias que eles criam. O resultado é uma série de desenhos feitos à mão que se comunicam visualmente e com um mix de aromas suaves e tradicionais, tipicamente indianos, proporcionando assim peças únicas e uma nova forma de renda a essas pessoas com habilidades especiais. Priscila Leal para o Jornal Inclusão. Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. Saúde. Em 2060, o Brasil vai ter mais pessoas com Alzheimer.
Segundo dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o país possui atualmente mais de 15 milhões de pessoas com faixa etária igual ou superior aos 60 anos, o que representa quase 7,5% da população total. Estima-se que dentro de 47 anos, devido à maior expectativa de vida no país, esse número chega a 58 milhões, ou seja, quase 27% dos brasileiros. Se o número de pessoas com doença de Alzheimer apenas no Brasil é de cerca de 1 milhão de pessoas. Isso significa que 1 em cada 12 idosos vivem com a doença, número que pode se tornar ainda mais alarmante se for incluída a grande quantidade de casos ainda não descobertos e devidamente diagnosticados. Isso acontece devido à falta de políticas públicas concretas e bem desenvolvidas a fim de assegurar qualidade de vida e saúde para essa nova população. Jornal Inclusão Brasil. Ciência e tecnologia. Primeiro aplicativo tradutor de português para Libras chega à versão 2.0. O Prodef Móvel, o primeiro aplicativo para smartphones capaz de traduzir a fala em português para Libras, recebeu melhorias e acaba de chegar à segunda versão. Desenvolvido pela companhia pernambucana Prodef e distribuído gratuitamente, o aplicativo registrou mais de 50 mil downloads na primeira edição, lançada em março deste ano. Com base no feedback desses usuários, a empresa realizou uma série de melhorias no aplicativo. Entre outras novidades, o Prodef Móvel 2.0 traz nova interface, ainda mais amigável, navegação simplificada entre todas as palavras do dicionário e centenas de novos sinais, incluindo melhorias naqueles já existentes. A expectativa do Prodef é que a versão 2.0 do aplicativo chegue à marca de 90 mil downloads. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existem no Brasil cerca de 10 milhões de surdos, e desse total, quase 3 milhões não conhecem a língua portuguesa. O aplicativo está disponível para download gratuito em celulares Androids, iOS e vai estar em breve para o Windows Phone 8. Acesse prodef.net/download e baixe o aplicativo. Repetindo, prodef.net/download e baixe o aplicativo. Jornal Inclusão Brasil. Saúde. Grupo Andanças alerta contra o câncer de mama em Sorocaba. Conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce é o principal objetivo do grupo, formado por mulheres recuperadas e em tratamento da doença. O cor-de-rosa é cor que mulheres de todo mundo usam para mostrar a união a enfrentar o câncer de mama. Doença mais frequente entre elas, são 1,5 milhão de novos casos por ano. No Brasil, de acordo com os números do Instituto Nacional do Câncer, todos os anos são diagnosticados 50 mil novos casos. O principal objetivo do grupo é conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento da doença, o que aumenta as chances de cura em até 95%. Por isso, é importante recomendar que as mulheres realizem o autocuidado, que se toquem e, diante de qualquer anormalidade ou até mesmo qualquer dúvida, procurem um médico. A cidade de Sorocaba vai reforçar o movimento conhecido como Outubro Rosa, com a 5ª caminhada pela prevenção e cura do câncer de mama, organizada todo ano pelo Grupo Andanças e que reúne centenas de pessoas de toda a região em benefício da causa. Este ano, a caminhada vai acontecer no dia 26 de outubro, no Parque Campolim. O grupo convida moradores da cidade a iluminar suas casas e estabelecimentos comerciais com luzes na cor rosa durante o mês de outubro. O Grupo Andanças existe há 5 anos e é uma entidade de ação social que promove a prevenção e o combate ao câncer de mama por meio de palestras, workshops e visitas de conscientização às comunidades carentes. O principal objetivo do grupo é conscientizar a população sobre a importância da prevenção da doença, por meio do diagnóstico precoce e do autocuidado das mamas, além de resgatar a autoestima das pacientes em tratamento. Para mais informações sobre o Grupo Andanças, acesse blog andançasgrupo.blogspot.com. Repetindo, andançasgrupo.blogspot.com. Jornal Inclusão Brasil. Melhor idade. Grupo de danças da terceira idade participa do espetáculo Palco em Movimento. O projeto de extensão Dançar na Terceira Idade, do programa Núcleo Universitário da Terceira Idade, completa o 3º ano de existência voltado às pessoas da comunidade acima de 60 anos. O grupo de dança do NUT, da Universidade Federal do Rio Grande, em Rio Grande do Sul, é coordenada pelas professoras Mirela Valério e Denise Leão. O grupo mostrou algumas das coreografias elaboradas ao longo dos anos e na mesma noite foram apresentadas sequência de ginásticas. A atividade integrou a programação do Palco em Movimento, um projeto da Secretaria de Município da Cultura. Políticas Públicas.
Semana do Idoso do Rio Claro celebra a felicidade na terceira idade. A coragem de ser feliz é o tema deste ano da Semana do Idoso de Rio Claro, no interior de São Paulo, que já está na 31ª edição. A série de atividades acontece de 30 de setembro a 4 de outubro em vários locais. Palestras, cinema, shows e culto ecumênico formam algumas das atividades da programação da Semana do Idoso deste ano. A abertura, no dia 30, vai ser no Jardim Público, com caminhada e distribuição de livros. Um dos destaques da programação é a 4ª edição do Fórum de Rio Claro para Envelhecimento Ativo, que acontece em 1º de outubro na Câmara Municipal, com o tema Poder Legislativo, o idoso como protagonista no Parlamento. 2 exibições de filmes são programadas. Uma no dia 30, na sessão de cinema de rua, na Praça dos Exercícios do Idoso, no Jardim IP, e outra na Unesp Bela Vista, no dia 2 de outubro. No dia 4 de setembro, foram empossados os membros do Parlamento do Idoso, entidade com 12 pessoas que realizam 3 reuniões mensais para discutir temas e levantar propostas sobre a situação do idoso no município. Deficiente Ciente. Ministério Público Federal de Sergipe busca garantias de acessibilidade nos locais de votação. A solicitação foi enviada a todos os prefeitos do estado para que eles façam reformas a fim de permitir que cadeirantes e pessoas com dificuldades de locomoção participem do processo eletivo. O Ministério pediu também à Câmara Federal que altere a lei da ficha limpa. A intenção é incluir um novo item que determine a inelegibilidade para qualquer cargo do gestor que, no exercício do mandato executivo, não cumpra as normas de acessibilidade. Jornal. Inclusão Brasil. Cultura, lazer e turismo. O Ministério do Turismo investe para que São Paulo seja modelo de acessibilidade. O ministro do Turismo, Gastão Vieira, disse que a cidade de São Paulo está preparando um projeto de acessibilidade para que portadores de deficiência possam conhecer seus principais destinos turísticos. O Ministério distribuiu verba para 12 cidades sede da Copa do Mundo para que até o evento elas estejam mais bem preparadas para receber esse público. Cada cidade recebeu cerca de 6 milhões de reais, mas São Paulo ficou com uma cota maior, 20 milhões. E isso para que um projeto de referência para outros destinos no país seja desenvolvido. O ministro também está satisfeito pelo início de um intercâmbio com Portugal na área hoteleira. Pelo acordo com Portugal, 50 estudantes de hotelaria e turismo vão passar 2 meses fazendo cursos profissionalizantes em Setúbal. Jornal. Inclusão Brasil. Uma homenagem às pessoas diferentes, eficientes e competentes, tão especiais que aprendemos a conhecer e respeitar ao longo das nossas vidas. Oração do deficiente. Bem-aventurados os que não riem da minha maneira tortuosa de caminhar. Bem-aventurados os que não me olham com dó nem com piedade, mas com ternura e amor. Bem-aventurados os que me ajudam a recolher as coisas que me caem das mãos, sem lançar sobre mim aquele olhar de recriminação. Bem-aventurados os que repetem com paciência para que eu ouça o que não ouvi na primeira vez. Bem-aventurados os que me servem de arrimo, porque meus olhos estão imersos em trevas sem aurora. Bem-aventurados os que com um sorriso dão-me de beber, sem encher o copo para eu não derramar. Bem-aventurados os que têm paciência para interpretar minha pseudo-mudez. Bem-aventurados os que percebem em mim habilidades e potencial, mesmo que eu os desconheça. Bem-aventurados os que enxergam em mim competências e possibilidades, ao invés de limitações e problemas. Bem-aventurados os que descobrem que minha vida tem um propósito e algo a dizer. Bem-aventurados os que sem protestar me aceitam tal qual eu sou. Bem-aventurados os que enxergam em mim um ser humano além da minha aparência, que eu sei que impressiona. Bem-aventurados os que entendem que eu percebo o mundo de forma diferente, porque o mundo foi e é diferente para mim em oportunidades. Bem-aventurados os que não brincam e não riem da minha deficiência. Bem-aventurados os que entendem que minhas limitações são compensadas pela minha superação. Bem-aventurados os que têm paciência e respeitam a minha lentidão ao falar e entendem que tenho plena capacidade intelectual. E por fim,
Bem-aventurados os que acreditam que um dia também estarei com eles. Bem-aventurados, ao lado do Pai Celestial, na condição de igualdade e de irmão. E que assim seja. Amém. Jornal Inclusão Brasil. O Jornal Inclusão fica por aqui.